Então, dando continuidade à nossa programação, agora a nossa próxima palestra, Nanocosméticos, você já usa? Com a professora doutora Renata Rafim. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com habilitação em farmácia industrial e doutorado em ciências farmacêuticas pela mesma universidade. Realizou pós-doutorado em nanotecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência nas áreas de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica, nanotecnologia e cosmetologia. Atuou como professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas disciplinas de farmacotécnica e cosmetologia, recebeu o prêmio CAPES de teses da área de farmácia, é sócia da empresa Inventiva, onde atua como diretora industrial e professora adjunta do Centro Universitário Franciscano, atuando no mestrado acadêmico em nanociências. Bom, obrigada a todos, boa tarde. Para a gente começar a conversar um pouquinho, quem acha que usa muitos cosméticos por dia? Levanta a mão. Quem acha que usa muito? O que vocês julgam? Quem levantou a mão que acha que é um número grande? Quantos vocês acham? 5, 6, 15. Quem usa menos que 5 cosméticos por dia? Duvido. Vamos lá, vamos contar? A gente acordou de manhã, o que a gente faz? Escova os dentes, pasta de dente. Vamos lá. Entra no banho, usa shampoo, condicionador, sabonete. Saiu do banho, passa desodorante. Homem faz a barba, usa gel para barbear, gel pós-barba. Tem gente que usa sabonete líquido para lavar as mãos. Vamos contando. Quem usa filtro solar? Hidratante. Aí depois a gente começa. Anticelulítico, anti-rugas, maquiagem, pó, base, rímel, batom. Alguém continua achando que usa pouco? Bom, vocês sabem qual é o país do mundo que mais consome cosméticos? É os Estados Unidos. Vocês sabem quem é o segundo? É o Brasil. Gente, a gente está falando de um mercado que cresce mais de 10% ao ano. A gente está entrando, vou falar para vocês de uma área em que a gente não está falando em vamos ver onde vamos chegar ou o que o Brasil tem crescido. São 2.500 indústrias de cosmético no Brasil. É o segundo país que mais vende, a gente consome mais cosmético que França, que Alemanha, que Inglaterra, que Japão, que todos esses países ditos desenvolvidos. Ou seja, é um enorme de um mercado. Além disso, a gente tem um mercado que mexe com vaidade, com beleza. Todo mundo aqui ficou, eu uso, eu não uso, eu uso, eu não uso. É verdade. Querendo ou não, é a limpeza, é o bem-estar, é o cheiro agradável, é a aparência bonita. E hoje vocês são jovens, vocês estão na época de se preocuparem como é que vocês vão levar essa vida. Se vocês verem uma pessoa de cabelo branco, vocês não vão achar que ela é mais velha do que ela provavelmente possa ser? Então a gente está falando em aceitação e num mercado que cresce. Com isso, o que a gente viu? A gente viu que a nanotecnologia entrou nesse mercado de maneira muito forte. Muito mais forte que qualquer outro mercado que a gente tenha hoje, que a gente veja hoje. Justamente por isso, pelas particularidades que esse mercado tem. O que esses produtos têm em comum? Por que eu botei alguns produtos nacionais importados misturados nessa tela? Porque todos esses já usam nanotecnologia. Por isso a pergunta, você já usa? Um pouquinho de histórico e de onde que a nanotecnologia foi parar na área cosmética e farmacêutica. Quando a gente trabalha na área cosmética e farmacêutica, a gente usa a nanotecnologia para levar a substância ativa ao local de ação. Isso é muito bonito. Como a gente leva e de onde que veio, para que serve isso? Entre 1904 e 1914, um médico chamado Paul Ehrlich pensou
que para que eu, com uma infecção no pé, preciso tomar um remédio que tenha a ação no meu braço? A minha infecção é no pé. Só que quando a gente toma um remédio, ele justamente tem uma ação global. O que ele pensou? Ele pensou que seríamos capazes um dia de construir um dispositivo que navegasse pelo nosso corpo e atingisse o local da doença. No caso, ele era microbiologista, então ele estava procurando matar as bactérias que estavam infeccionando um local específico do nosso corpo. O estudo dele teve como nome bala mágica, como nome desse dispositivo, e rendeu para ele um prêmio Nobel. Então, o que significa a bala mágica? Aqui eu tenho uma pessoa com uma dor, com uma inflamação no joelho. Um comprimido convencional, ela toma e o remédio se distribui no corpo inteiro. E isso acontece com qualquer remédio que vocês tomem hoje. O que acontece se eu tomasse um comprimido nanotecnológico com bala mágica, que ele fosse capaz, então, de localizar a dor e atingir exatamente apenas a inflamação do joelho? É isso que a gente busca e isso que a gente constrói hoje para a gente ter fármacos, medicamentos e cosméticos cada vez mais eficazes. Aqui a gente tem um desenho, obviamente, isto ainda é ficção, em que a gente seria capaz de construir uma nanomáquina capaz de injetar na célula doente a cura para aquela doença. A gente ainda não consegue construir nanomáquinas capazes de injetar seletivamente nas células, mas a gente já consegue construir dispositivos com características químicas e físico-químicas especiais, capazes de se localizar em tecidos diferentes do nosso corpo. Como vocês já viram, o que é a nanotecnologia? A gente, quando trabalha com a encapsulação de ativos, a gente não está trabalhando com um único nanomaterial, mas sim com um agrupamento de materiais construindo um dispositivo na escala nanométrica. Então eu não vou ter carbono, eu vou ter vários materiais diferentes sendo colocados em formatos especiais que a gente vai ver depois. Então aqui, para a gente ter uma ideia, vocês também já viram, as nanopartículas que encapsulam ativos e fármacos vão ter tamanhos entre o tamanho de um vírus e o tamanho de uma bactéria, ok? Se a gente for comparar com um fio de cabelo, ela é 1000 vezes menor e 1000 vezes menor que uma borboleta de 10 centímetros. Então, por que a nanotecnologia se começou a falar dela? Em 1959, ela foi nomeada anos mais tarde e agora a gente está vendo os produtos chegarem no mercado. Por que os lançamentos são recentes? Primeiro, porque nós precisávamos de microscópios adequados para enxergar essas partículas. Ou seja, eu preciso quantificar, olhar, visualizar, analisar e ter controle de qualidade para esses produtos. Senão, eu vou estar colocando qualquer coisa no mercado. Eu preciso ter um controle absoluto. E por que é tão difícil controlar uma partícula nanométrica? Primeiro, por causa desse slide aqui. A gente não enxerga. O nosso olho é capaz de enxergar a partir de 40.000 nanômetros e a gente está falando aqui de 100 nanômetros. Ou seja, são partículas que eu preciso de instrumentação cara e que hoje já tem em empresas, mas antigamente ela tinha apenas em universidades. E quando eu comecei a trabalhar com nanotecnologia, não tinha nem em Porto Alegre. A gente tinha que mandar muitas vezes para a França para fazer análise e para vir. E isso faz 10 anos. Então foi muito rápido a chegada dessa instrumentação no Brasil e nas empresas. Hoje já tem empresas com instrumentação capaz de fazer um controle de qualidade completo de um produto nanotecnológico. Aqui a gente tem uma cesta nano. Então o que é a nossa cesta nano? Sola de sapato com nanoporos para ventilar, raquete de tênis com nanotubo de carbono, tintas, cosméticos. Depois nós temos ainda vários materiais de borracha. E nós temos um produto nanoparticulado que hoje tem entrado no mercado de maneira muito rápida, que são as nanopartículas de prata. Elas têm ação bactericida e elas têm sido hoje incluídas em uma série de produtos, desde secador de cabelo,
para não deixar as bactérias passarem e a pessoa respirar uma quantidade muito grande de bactérias. Bebedouros para não deixar fungar a água que a gente vai beber. Embalagem tipo Tupperware para a comida não estragar. Embalagens que mudam de cor. Instrumento cirúrgico para evitar contaminação. Cadeira de dentista, luz de dentista, tudo que a gente precisa evitar a contaminação microbiológica. São produtos, inclusive, com fábrica no Brasil. Existe uma empresa nacional que produz nanopartículas de prata e aplica, por exemplo, em secador de cabelo. E, por exemplo, em máquinas de lavar roupa, para descontaminar possíveis contaminações microbiológicas em roupas. Então, na verdade, a gente já está no mundo nanotecnológico. Só que com um tipo de partícula que não são os materiais de carbono com tanta entrada, e sim com outras partículas que já tem um pouco mais de estudo, que se já conhece mais a toxicologia e que a gente já tem certeza de que elas não vão causar nenhum tipo de mal para a nossa saúde. Bom, e por que a pele? Por que pele é uma área interessante e traz tantas pesquisas na área nano? A gente tem a pele, ela é dividida em 3 camadas, eu não sei se vocês se lembram, se já estudaram, mas vamos a uma revisão de anatomia. A pele é constituída por epiderme, derme e hipoderme ou tecido subcutâneo. A epiderme é a camada mais superficial e a primeira camada da epiderme chama estrato córneo. O estrato córneo é formado por células mortas altamente queratinizadas que formam uma barreira à entrada de substâncias no nosso corpo e à perda excessiva dos nossos nutrientes para o meio. Lembram? Sim? Então, o estrato córneo, ele vai evitar que o meu cosmético penetre muito, mas também é ele que evita que a gente se desmanche numa chuva ou que a gente, quando em contato com uma água para lavar as mãos, perca todos os eletrólitos do nosso corpo. Então ele tem uma função barreira extremamente importante e quando a gente quer que um produto penetre através da pele, é através dele que a gente vai ter que controlar essa penetração. Então, visando justamente essa permeação no estrato córneo, ultrapassar essa barreira biológica importante, diferentes pesquisadores no mundo inteiro e obviamente algumas empresas desenvolveram diferentes estruturas nanométricas. Como é que se desenvolveu, como é que se chegou a esses produtos? Se começou a trabalhar com produtos biodegradáveis. Então, quando a gente trabalha com cosmético, a gente dá prioridade para a utilização de produtos que sejam biodegradáveis, tanto no nosso corpo quanto na natureza. Esses produtos podem ser arranjados, construídos fisicamente em tamanho nano. Aqui eu não estou falando em nenhuma modificação química, e sim em rearranjos físicos de substâncias, certo? Então a gente tem o carreador nanoestruturado mais antigo, ele data dos anos 70, são os lipossomas. Os lipossomas são bicamadas fosfolipídicas. Vamos lá. Turma de quem gosta de biologia, o que é uma bicamada fosfolipídica? Isso eu não estudei. O que é uma bicamada fosfolipídica? Ainda não escutei, eu tenho certeza que alguém já estudou. Vamos lá. Oi? Não escutei ainda. Não. Quem já estudou uma célula? O que é a bicamada fosfolipídica da célula? A membrana celular, isso aí. O que é o lipossoma? O lipossoma é uma reprodução em laboratório de uma membrana celular. Lembraram ou não lembraram? Sim, não? Olha os estudos de biologia de vocês também. Como o lipossoma é uma cópia em laboratório de uma membrana celular, ele obviamente é biocompatível e biodegradável. E a gente consegue encapsular dentro dele substâncias que dissolvem em água ou em óleo. O interior da nossa célula, ele é aquoso ou oleoso? Aquoso. Então o que eu vou colocar dentro do meu lipossoma? Tudo que dissolve em água. Já por outro lado, eu posso criar nanopartículas feitas de lipídio ou de ceras, como por exemplo uma cera vegetal, uma cera de abelha, uma manteiga de cacau. Eu posso usar esses materiais para criar a minha partícula.
O que eu vou conseguir colocar dentro dessa partícula feita de cera? Óleos. Então, eu vou criar nanopartículas que são capazes de carregar ativos solúveis em óleo. Depois, eu ainda posso ter partículas feitas de polímeros, que são plásticos, de preferência biodegradáveis, mas também podem ser polímeros naturais, como é o caso da gelatina. E essas cápsulas nada mais são do que a gente pega aquelas cápsulas normais que a gente está acostumado a tomar e reduz até a escala nano. Eu tenho um plástico que é o meu invólucro e a minha substância ativa dentro dela. E por último, eu posso ter um produto mais simples, que é simplesmente eu quebrar uma emulsão, uma gotinha de óleo tão pequena que ela chegue na escala nanométrica. Então hoje eu consigo construir todos esses tipos de partícula. Aí vocês vão me perguntar, mas para que tantos? Por que tanta coisa? Na verdade, por quê? Porque eu preciso escolher a estabilidade que eu quero, se o meu ativo cosmético vai dissolver em água ou vai dissolver em óleo, se eu vou usar solventes na minha preparação, eu posso determinar que eu não quero usar nenhum tipo de solvente orgânico. E se eu quero usar numa base cosmética, se eu vou usar em shampoo, é um tipo de partícula, se eu for usar em gel, é outro tipo de partícula, se eu for usar em creme, é outro tipo de partícula. Então isso aqui a gente trabalha em termos de desenvolvimento dessas formulações. O que é interessante? O interessante é que existem diferentes nomes, então lipossomas, nanossomas, nanosferas, nanocristais, nanopartículas, e todos se referem a essas estruturas que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica de como são essas partículas. Então, aqui a gente pode ver elas individualizadas com um aumento de 60 mil vezes. Por isso que eu digo para vocês que muito do impeditivo hoje de mais produtos estarem no mercado ainda é a limitação tecnológica do controle de qualidade desses produtos. E aqui é o aspecto macroscópico. Ou seja, ele é um produto completamente homogêneo, a gente não consegue diferenciar as partículas, a gente achou que ia ver uma suspensão, mas não vê, a gente vê um produto completamente homogêneo justamente por elas estarem abaixo da nossa capacidade visual de separar dois pontinhos. Bom, e até onde que eu quero que elas cheguem na pele? Por que eu preciso que essas partículas atravessem o estrato córneo? O que eu falei para vocês? O estrato córneo, ele é uma camada morta. Adianta ter cosmético no estrato córneo? Só tem um tipo de cosmético que adianta ter no estrato córneo, que é aquele que eu quero que impeça a perda de água. Vocês sabem que a gente sua por toda a parte do corpo. Só que a gente tem aquele suor imperceptível, que é o que faz a nossa temperatura do corpo sempre ficar ao redor de 37 graus. Esse suor imperceptível, se a gente vai para Brasília, por exemplo, ele é muito maior, porque o clima está seco. Então, uma das estratégias para eu hidratar a pele é passar um produto, normalmente um óleo, pode ser um óleo de amêndoas, pode ser um óleo Johnson, pode ser um óleo qualquer, para bloquear essa perda natural de água da pele. Isso se chama hidratação por oclusão, porque eu estou evitando essa perda de água. É o único produto cosmético que me serve ficar no estrato córneo. Todos os outros não tem sentido nenhum ficarem por fora das camadas viáveis da pele, das camadas vivas da pele. A partir do estrato córneo, eu tenho a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. O que é a camada basal? Camada basal é a camada na qual nós temos as mitoses. O que é isso? É justamente a camada da pele onde as células se dividem e a partir daí elas vão amadurecendo até chegar no estrato córneo, quando elas já estão queratinizadas e mortas. É também até a camada basal que a luz ultravioleta B atinge a pele. Isso significa que é onde os raios mais prejudiciais do sol chegam. O que eles vão fazer? Eles vão causar alteração de DNA, podem causar um câncer, podem ter alteração de melanina. Se eu conseguir fazer o meu cosmético chegar aqui, eu vou conseguir com que ele evite a oxidação do sol,
que ele evite a morte celular causada, por exemplo, pelo sol, e com que ele melhore os processos de envelhecimento. Com isso, a gente sabe que hoje nanopartículas ao redor de 150 nanômetros têm uma melhor capacidade de chegar até essa camada. Então foram anos de estudo que começaram com os alfa-hidroxiácidos, como é o caso do ácido glicólico, do ácido lático, as meninas já devem ter escutado. Depois a gente tem os lipossomas mais antigos, que chegavam a ter uma camada espinhosa, e hoje a gente já chega com essas nanopartículas na camada basal. E qual seria a diferença entre um ativo não encapsulado e uma nanopartícula? Aqui, gente, eu peço desculpas que a proporção de tamanho está errada, porque o ativo não encapsulado são só as moléculas. E a nanopartícula é cheia de moléculas dentro, então ela é bem maior. O não encapsulado, se ele não tem uma boa afinidade pela pele, ele vai reter quase tudo no extrato córneo e vão ser aqueles cremes que vocês ouviram falar durante muito tempo da vida de vocês que não funcionam. O que a gente quer com as nanopartículas? Que elas se depositem primariamente na epiderme, menor quantidade na derme e principalmente que elas não cheguem na corrente circulatória. Por quê? Porque o efeito colateral de cosmético, que dá alergia, vermelhidão, ele vai se dar quando a gente chega na derme e principalmente quando chega na corrente circulatória. Então a gente trabalha justamente para ter este cenário aqui. Eu vou passar rapidinho agora, é um vídeo de 1 minuto e pouco que sumariza essas vantagens. Acne é espinha, tá, gente? Pra quem não sabe. Bom, então aqui está o vídeo. Gostaram? Bom, gostaram do vídeo? Tem no YouTube, quem quiser pegar, pode assistir de novo. A ideia justamente do vídeo é tudo que eu expliquei para vocês visualizarem. Deu para entender? Sim? Ou vocês estão tudo dormindo? Bom, então como eu expliquei para vocês, existe um tamanho mágico? Não existe um tamanho mágico para essas nanopartículas, mas sim tamanhos de anos de estudo que a gente hoje sabe que partículas menores que 100 nanômetros têm risco de absorção sistêmica quando aplicadas na pele e partículas acima de 400 nanômetros começam a perder esses efeitos que vocês viram no vídeo, causados justamente pela escala nano da partícula. Bom, isso aqui eu tirei de um artigo científico, eu traduzi, e eles dizem como é que seria um anti-rugas perfeito. Tá? Então, na verdade, ele faz propaganda do produto que ele desenvolveu e publicou no artigo, mas é interessante para a gente ver como um pesquisador mostra o seu trabalho. Então, o que ele diz? Que o tamanho nano da partícula que ele faz, ela leva a uma adesividade maior na pele, a uma aderência, a uma permanência maior na pele. Isso faz com que as partículas formem um filme que leva à oclusão e evita a perda de água, aumentando a hidratação. Isso vai fazer com que as rugas diminuam de profundidade, que a saída desse ativo para a pele seja controlada. Essas partículas, como vocês viram, elas são um líquido branco, e se vocês se lembram da palestra anterior,
elas são exatamente do comprimento da luz visível, então elas vão bloquear a luz, elas vão ter um efeito de espalhamento da luz, então elas vão agir como uma barreira física, elas vão agir sinergicamente com os filtros solares, vão aumentar a duração do efeito fotoprotetor e evitar os efeitos colaterais. Então ela seria, assim, uma partícula perfeita, ou seja, o produto que a gente mistura no nosso creme, incorpora no nosso produto final e a gente tem um produto perfeito. Bom, aí vocês me perguntam, tudo bem, mas a gente estuda isso é muito legal, e a gente estuda isso como? A gente chega no mercado desses como? Na verdade, hoje, toda a área de nanotecnologia, e principalmente a nanotecnologia aplicada à área da saúde humana e saúde ambiental, ela envolve multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Então, hoje, os estudos científicos nessa área vão envolver física, química e biologia, sendo que nós temos na área cosmética formação desde físicos, farmacêuticos, químicos, engenheiros químicos, biólogos, biomédicos, trabalhando em conjunto, em que a aplicação tecnológica envolve engenharia de processo, farmácia e medicina para se avaliar os efeitos dessas substâncias no corpo. Não adianta eu só produzir a partícula se não tiver um médico que avalie efetivamente o que isso está causando quando aplicado na pele. E com isso, a gente, para trabalhar com nanotecnologia na área de cosméticos, tem uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e que um já não vive mais sem o outro. Então, pessoas com formação diferenciada se voltam para uma área única de pesquisa para se conseguir colocar esses produtos no mercado. Ou seja, a pesquisa básica de entendimento desses sistemas é só uma pontinha do iceberg, porque quem está lá na engenharia de produção, na engenharia de materiais, está estudando justamente viabilidade de processo, aumento de escala em produção industrial, assim como o médico está lá na pontinha fazendo os estudos de eficácia e segurança que a Anvisa, por exemplo, exige para registrar esses produtos no mercado.